Ele fez só pra agradar os QBU e pra tirar a imagem dele que não jogou porra nenhuma. Foi só pra falar, né? Tipo, nossa, eu fiz alguma coisa. Porque jogar eu não joguei nada. Vamos, meus assaltados. Salve, salve, nação colorada. Está no ar o seu VilaCast. Podcast dedicado 100% à torcida vilanovense. No programa de hoje vamos repercutir o que foi o clássico de ontem. Meus amigos, infelizmente fomos roubados. O senhor é pipoqueiro. Você e seu trio de arbitragem. Foi uma vergonha que eu vi aqui hoje. Uma vergonha. Inadmissível o que aconteceu com o time do Vila ontem. Ao meu ver, o Vila até jogou bem. Não aproveitou as chances e, como sempre no Goianão, né? A arbitragem mete a mão na cara dura. Ficamos com os melhores momentos. E do lado de lá, elas ficaram com os 3 pontos. Para cumprir essa árdua tarefa comigo, estão aqui 2 pessoas da casa. 2 vozes que vocês já estão acostumados a ouvir. Começando por você, Luiz, que certamente assistiu todo o jogo, tá por dentro de todos os detalhes. Como que foi, novamente, mais um clássico, ver a gente sendo garfado na mão dura? Vozes hoje que vocês conhecem, mas não vai ter censura. A gente vai descascar muito na FF, na TV Anguera. O clássico, aquela sino de Vila e Goiás, né? Parece que tá voltando aquela rotina que nós jogamos melhor, não aproveita a chance, vocês vão lá e acham um gol de falha individual de algum jogador do nosso time. Mas não é o fim do mundo perder esse clássico, perdeu na hora que podia perder, é bom que dá um sinalzinho de alerta, uma semana cheia para o novo treinador trabalhar aí, e pra gente seguir firme no Goianão, que pra mim a gente tem time sim para chegar, eu ainda tenho essa esperança, não vejo o fim do mundo perder aquele clássico de ontem, mas estamos bem indignados sim, e a gente não vai passar pano pra ninguém aqui hoje não. Teve um lado bom, né? A derrota, lógico que nunca é bom perder, mas se a gente consegue enxergar um lado bom é justamente esse, né? Que ajustes precisam ser feitos. O novo treinador está chegando, Wagner Lopes, a partir dessa semana aí. Vai conhecer mais detalhadamente o elenco e saber onde o Vila precisa suprir todas as necessidades. Continuando as apresentações, e você, Bruno? O que você achou do jogo? Conseguiu acompanhar alguma coisa? Ou foi mais do mesmo aí dos últimos anos? Os caras metendo a mão e o Vila se fudendo nos clássicos. Cara, eu não assisti direito porque tava na fazenda, a internet lá é bem limitada. Mas deu pra acompanhar os lances, até pelos grupos mesmo. No início falaram de 4 pênaltis, né, roubados do Vila e tal. Mas aí depois deu a conclusão que foi só 2. Mas, cara, nada mudou, né? Igual o Luiz falou aí. O Vila sempre joga melhor. É bola no travessão, bola na trave, bola na mãe do Tadeu. Do Tadeu não, como é que é o nome do desgraçado Rangel? Bola na mãe do Rangel, mas a bola não entra pra dentro não. Aí os caras vão lá e acham a porra de um gol do nada. Como sempre, né? Mas a gente vai bater em todo mundo hoje, que eu fiquei indignado até com a porra da TV agora. Como é que pode aquilo? Começando todas as nossas indignações, todo o nosso desabafo. Vamos começar pela transmissão, né? Meu Deus do céu, que amadorismo. Mas eu não sei se eu acho ruim também não, porque eu acho que até a transmissão ali sem narração foi a melhor transmissão da TV agora nos últimos anos. Deu pra ver a galera se xingando lá, o clima de clássico. Mas assim, acho que em nenhum momento o torcedor esperava que fosse assistir o jogo pelo site do GE. E principalmente sem narração, né, cara? Que coisa mais horrenda. É uma luta que fica triste para os torcedores, né? Porque vejo muitos torcedores que lutam para o futebol goiano ser valorizado, ter transmissões. A gente tem time de Série A, agora tem 2 times na Série B. A gente luta por transmissões, aí no maior clássico, no principal jogo do campeonato, até chegar à fase final, é o Vila e Goiás. Ele simplesmente deixa de passar na TV aberta para passar um jogo de time de eixo, que nem era no mesmo horário, e ainda mete sem narração nenhuma. O Maicujo, eu acho que ele transmite uns 1000 jogos por dia. Os 1000 jogos tem narrador, ele consegue achar um narrador. Não é possível que não tinha ninguém na TV em Anguera. Então ela caga assim pro futebol goiano, junto com a federação, e não é possível que nenhuma outra emissora faz uma proposta melhor para a FGF do que a TV Anguera para transmitir o goiano. Faz muito tempo que é muito ruim as transmissões. É triste comentar. Assistir um clássico sem narração no seu estadual é esse nome que tem que acabar mesmo, que tá todo mundo largando estadual. Tipo, o lance do
passar o jogo do Palmeiras, beleza, é um negócio ali que vai dar uma puta audiência, é lógico que a televisão usa isso, né? Mas não custava nada também passar os 2 jogos, talvez, mudar a grade, querendo ou não, é um domingo, é difícil pra TV também. Aí beleza, vai pro GE, que já é horrível aquele site pra acompanhar o jogo, porque você não pode mudar a qualidade, a câmera é só e tem uma câmera de linha de fundo, né? Não pode mudar a qualidade, só pode aumentar e abaixar o volume e aumentar a tela. Simplesmente isso. Não pode fazer nada. Aí chega lá, eu vi a mensagenzinha embaixo. Esse jogo vai ser feito sem narração. Eu falei, uai. Será, velho? Ou vai ser só o pré-jogo mesmo? Os caras não chegou ainda no estúdio? Será que está atrasado? Pegou chuva? E sem entender pra caralho. Aí começou o jogo, aquele silêncio, eu falei, velho, que coisa esquisita, mano. Eu juro, do nada, aí aparecia as propagandas, né? Do nada. Casas Bahia, eu assustava, porque tava um silêncio, mano. Aí, Casas Bahia. Não sei quem, os porra desses patrocinadores. Aí eu fiquei, velho, que caralho, mano. Como é que pode? Aí na hora eu já lancei minha indignação no Twitter, né? Porque a gente aqui usa muito o Twitter. Eu já falei, cara, como é possível, mano? Que a Band, o SBT, até a Record, mano. A Record coloca de Macedo pra narrar o jogo. Eu só quero de alguém ali pra transmitir o jogo e narrar, velho. Mano, podia ser, sei lá, qualquer um narrando. Eu senti saudade pela primeira vez do César Rezende na minha vida. Porque assistir jogo sem som é a pior coisa, mano. Que coisa ridícula. Valor do Edir Macedo aí, tinha que passar o jogo naquele canal do Pasto do Chapéu lá. Ver o Vila lá sendo roubado, eu não aguento mais. É foda, velho. Mas assim, fica muito complicado, porque assim, o torcedor ele fica muito sem informação, né? No segundo tempo, quando o ladrão, o energúmeno, o horrível do Eduardo Tomás parou o jogo, a gente não sabia por quê, né? Porque parou o jogo, a câmera ia lá pra arquibancada, onde estava a galera do Vila, o presidente, alguns diretores, mas a gente não sabia o que estava acontecendo. A gente veio saber por que ele parou o jogo só hoje, quando saiu a súmula oficial, né? O Dito Curtis estava reclamando de ofensas vindo da arquibancada. Meu Deus do céu. Tem que botar ele pra apitar um jogo no teatro, né? Porque a galera senta lá, fica quietinha. Às vezes isso não vai fazer com que ele se sinta ofendido. Mas mais pra frente falaremos da atuação do senhor Eduardo Tomás e de quanto ele não tem mais vergonha do que ele faz em campo. Acho que hoje a gente pode voltar a fazer aquela setorização do time do Vila. Acho que é importante, principalmente por ser um clássico, né? Um jogo de muito detalhe. Começando pelo goleiro. Eu tenho que adotar algum outro nome, porque eu não vou ficar falando de Jorge Emi o ano inteiro. Primeiro que, né, vamos chamar só de Jorge, Jorginho, alguma coisa. Cara, ele me passa uma boa impressão. Usa muito bem a estatura. O gol que tomou pra mim não foi culpa dele, acho que falha defensiva lá. Pode ser tomar um gol de bola parada com o atacante dos caras finalizando com o pé. Alguém tem que tirar essa bola. Tem 200 zagueiros na área, ninguém consegue tirar a bola. Mas até então a atuação segura do Jorge, repondo muito bem as bolas. E me dá uma segurança, né? Acho que pra quem tinha um Fabrício que às vezes a gente não tinha tanta segurança, o Jorge dá uma boa impressão, né, Luiz? A única coisa que eu tenho a questionar, mas também não é um erro grotesco, na hora do gol, me pareceu que ele estava muito pregado na primeira trave, no lugar onde um jogador deveria estar. Mas isso é longe, porque a bola não podia passar na primeira trave. Eu nem reclamo do que o cara chutou com o pé, ninguém marcou, mas o Donato, que é alto pra caralho, bola no primeiro pau, eu não consegui tirar. É um erro grotesco, aí clássico é decidir no detalhe, um jogo horroroso, ia ser decidido na bola parada, e foi decidido na bola parada. O Christian Kant fala isso, time ruim tem que ter bola parada. O Mochezada foi lá e fez o gol. Mas ele passa sim segurança, ele sai bem do gol, coisa que a gente não tinha. Não foi tanta bola chutada dele, pra gente falar, não, ele é bom mesmo. Então, o que a gente tem é ele com o pé e ele saindo do gol, né, em bolas aéreas, que me agrada, sim. Pra mim, tá ok. Tem que esperar ele ser exigido um pouquinho mais pra mim ter opinião formada. O adversário é tão ruim, tão abaixo, né, que eles não conseguiam, né, trabalhar alguma jogada para finalizar em gol e falar, não, vamos testar esse goleiro aqui do Vila, ver se ele funciona mesmo, se ele é bom jogador. Que até então a jogada dos caras era balão pro índio correr nas costas do lateral e as bolas paradas, né, que era o que me preocupava muito, né. Antes, no pré-jogo, muita gente falava, o Vila é amplamente favorito, vai ser clássico de goleada, e eu sempre, ali pensando, falei, cara, esse é o tipo de clássico que o time que tá em pior fase vence. A gente já teve aí a situação do Vila chegar aí em clássico, os caras, vai ser o novo 6-1, o Vila com metade do time reserva.
e o Vila foi lá e ganhou. Então, assim, eu ficava muito preocupado com isso, principalmente que a gente sabe que no Goianão os caras não têm vergonha, velho. Mete a arbitragem lá pra meter a mão mesmo. Então, isso foi uma coisa que me preocupou muito. Mas, continuando a análise do setor defensivo, vamos para as laterais. Para mim, cara, atuação ok, tanto do Celcinho como do Formiga. Aliás, Formiga quase fez um golaço, né? Imagina se o Formiga faz um gol. Avançou bem ali na triangulação, finalizou bem. Aliás, acho que foi a partir da finalização do Formiga que o Vila começou a colocar a bola no chão, né? Começo do jogo horrível. Balão dos dois lados. E eu não entendia, né? Porque o Vila, com a melhor qualidade técnica que tem, o meio-campo melhor que tinha, não colocava a bola no chão, né? A partir do momento que o Vila colocou a bola no chão, começou a trabalhar essa bola, começou a chegar com perigo. E quase que faz o gol no Formiga, né? Vocês se imaginaram comemorando o gol do William Formiga no Clássico? Pelo pouco que eu vi um cara totalmente diferente. Que todo mundo fala, né, velho? Clássico é outra parada. Tem jogador que parece que quando é clássico ele encarna o melhor jogador do mundo. Não que o Formiga tenha feito isso, mas ele deu carrinho pra caralho. Pelo menos eu vi ele indo em todas as bolas, dando carrinho. Ele me surpreendeu pra caralho com esse chute. Não sei se ele queria chutar mesmo, se era um passe que ele quis dar, mas acho que foi um chute, né? Porque foi muito forte. Aí ele chutou no travessão, eu falei, caralho, mano, esse clássico tá muito estranho. Aí depois dessa bola na trave eu já fiquei com medo, igual você falou, mano. Esse negócio de favoritismo em clássico é muito raro concretizar. Igual, o Grêmio ganhou vários clássicos do Inter. Aí o que o Grêmio precisava ganhar do Inter, o Inter foi lá e ganhou. Então, clássico é outra fita mesmo. Aí o Vila, com toda a sua maioridade, tem jogador. Porque o elenco do Vila tá mais encaixado. O Goiás trocou muito de peça, colocou muitos moleques da base. Mas, me perdi. Mas esse é o Tô voando. sentimento, velho. Toda vez quando a gente vai pensar no Clássico de ontem, o sentimento é esse. Você olha pro time do Vila, você olha pro time encorpado, aí você vai pro time dos caras, velho. Só o moleque da base, você fala, mano, como que eu perdi pra essa bosta? Eu meio Véi, que aquele Daniel de Pauli, velho. Aquele moleque é horrível, velho. Como é que fala que aquele moleque é jogador, velho? esse Aquele Inhaca desgraça. ainda tem que ver ele zoando a gente no Instagram, achando que ele é o novo Léo Senna. Filho da puta não faz porra nenhuma. Não tem um gol pela camisa do Se Goiás. tá, se Vai tá, eu, te- tomar no cu. eu tenho um karma com volantes do Goiás. Essa praga jogava contra eu aqui no setor direto. Eles estudam no Goiás, com colega uns amigos meus. Direto na quadra jogar bola comigo. Hoje eu vejo ele me zoando. Ele jogando bola lá. Mas a bola do Formiga foi até um pouquinho bom não entrar, porque pelo que eu sei da história do Vila, se aquela bola entra, o Carleto ia comer banca até a Série B. O Formiga ia ser titular. O Goianão todo. Então, menos mal que aquela bola, a trave garantiu o Carleto de titular. E o Formiga, pra você ver, né? Como futebol é injusto. A melhor partida dele com a camisa do Vila, uma das melhores, ele falha na hora do gol dos caras. Então, acaba sendo marcado. Mas também eu acho Não, uma mas partida ok dos dois laterais, tanto do Celso como do Formiga. reza a lenda que o povo tá falando que a culpa foi do Donato no gol. Porque a bola Mas passou, mas o cara que fez o gol era o do Formiga, né? Não vi o replay não, tive fiquei ali, a puto. bola passa, mas a marcação em si da bola era o Formiga. Eu não sei por que cargas d'água, ele dá um passo para trás, para dentro do gol. Daí o Figueira chega e só cumprimenta. Continuando a análise, dupla de zaga, Rafael Donato e Simon. Aliás, tem toda uma análise, né? Você fala, pô, é zagueiro e tal, mas a bola até chega a desviar, né? Naquele bate-rebate no segundo tempo. O Donato finaliza, a bola pega no pé, acho que é do David Duarte, do Fábio Santos, e vai no pé da trave. Mas tem que fazer, né, cara? Assim como a gente tá falando aqui, clássico é jogo de detalhe, então a bola que tem, cara, tem que matar. Então não conseguiu fazer o gol, o Donato. E o Simon, mano, o Simon ele voltou a ser aquilo que eu sempre temi na Série C. Eu não tenho confiança nenhuma nele. Nenhuma. Eu olho ele no campo e penso, a qualquer momento ele vai fazer merda. Não fez, né? Fez um jogo até então de boas. Mas assim, zero confiança de falar, não, esse vai ser meu zagueiro da Série B e tipo assim, tô totalmente seguro. O que vocês pensam a respeito da dupla de zaga no jogo de ontem? Acho que o Vila precisa encaixar uma dupla como foi a da Alberto Donato aí na Série C pra gente ter um pouco mais de confiança até na questão do decorrer do Campeonato Goiano e também pensando mais pra frente aí, né? Copa do Brasil e o início da Série B. Eu penso que se o Alisson Maia não der conta de jogar mais que o Simon, a gente tá pesaço. Porque o Simon ontem não fez uma partida, nossa, que cara horroroso. Mas tava disperso, sei lá, não tava sentindo o clima de clássico. Teve uma bola, acho que o Christian vai lembrar que assistiu o jogo completo.
A bola ia saindo pela lateral, ele foi tentar o domínio, acabou deixando a bola sair. Teve uma cabeçada que foi cabecear para frente, a bola foi para trás. Então são erros bobos, erros de nervosismo e não parece, né? Que o cara era capitão lá no Sul, jogou uma partida aqui e sentiu nervoso contra um sub-20 do Goiás. Que aqueles moleques tem tudo o cara desses molequinhos andando no fundo do eixão aí nos terminais. Então, não entendi, ele sentiu o jogo. Também ocorreu do Donato não fazer a melhor partida dele no Vila, muito seguro às vezes. Aquela bola do gol não passa por ele, não é normal passar, e ontem passou. E ocorreu da bola certa cair no pé errado, né? Que se é o Pedro Júnior da vida, ele tinha guardado aquela bola do Donato, caiu no pé dele, não era a dele. Mas aí quase que ele fez o gol ainda se não fosse desvio. Uma partida que fica aquele pezinho atrás da orelha, né? Se o Donato não tiver uma dupla de zaga tão boa, tão encaixada como foi com o Adalberto, não rende tanto. E o Simon, na hora de passar a confiança, não passou a confiança necessária. Mas o Goiás também não exigiu tanto do zagueiro, como eu falo, como a gente vai cansar de falar nesse podcast aqui, nesse episódio. O time do Goiás é muito horroroso, muito. É inadmissível ter perdido aquele jogo de ontem. Eu até cheguei a ler mais cedo, né? Antes do jogo, no pré-jogo, né? O pessoal, são 2 times experientes e tal. Eu até falei, não, peraí. Experiente? Você olha pra escalação dos caras ali, de experiente tinha o quê? O Rangel, o David Duarte ali, talvez, o Fábio Santos. E só, velho, não tinha mais ninguém. O restante era molecada da base. Então era onde o Vila tinha que entrar, tinha que se pôr e fazer os caras sentir o jogo mesmo jogando fora de casa, né? E foi o que não aconteceu de início. Depois, quando colocou a bola no chão, começou a criar oportunidades. Mas aí é onde a gente vai entrar ali também na questão do aproveitamento das mesmas, né? Faltou muita calma na hora de acertar a precisão do último passe. E também um pouquinho de melhor qualidade técnica, né? Em algumas peças, né? Porque, a gente vai sofrer muito aí se não tiver alguns reforços pontuais. Thiaguinho, ao meu ver, a gente vai chegar lá, mas correria. E a bola ali, muitas das vezes o Arthur Rezende, ou até às vezes também o Alan Mineiro, conseguia colocar ele em condição boa de avançar, de tentar uma triangulação, 1-2, e não conseguia no individual também. Então isso tudo conta, né? Contra também, porque não aproveitava as oportunidades e acabou tomando um gol de bobeira ali no segundo tempo. Voltando para nossa análise ali do setor defensivo. O Vila entrou no meio-campo com 4 jogadores: Pedro Bambu, Dudu, Arthur Rezende e Alan Mineiro. Começando pelos volantes. Para mim, o Pedro Bambu e o Yuri me preocupa muito a continuidade desses 2 jogadores, tanto para o restante do Campeonato Goiano, Copa do Brasil e Série B. São caras que foram úteis, né, no ano de 2020, começo de 2021 na Série C, mas que para a Série B não sei se é o ideal. Eu vejo eles muito travados, não tem aquela dinâmica de passe. Na marcação vai correr muito, vai ali sempre tá perto, vai morder. Mas eu não sei se é o ideal e é o que o Vila precisa pro decorrer do ano, né? O Hugo teve o peito, né? De demitir o Márcio Fernandes. A gente sabe que o Márcio Fernandes não dava conta da Série B. Acabou demitindo mesmo, não tendo perdido, né? Faz um bom tempinho que ele não perdia. Foi demitido porque não dava conta. Falta escolhão para jogadores. A gente, querendo ou não, tem peças. Jogou os aspirantes aí. Tem o Éder, que não perde nada para Bambu e para Yuri. Tem o Edson, então podia sim dispensar, fazer um acordo, porque não dá conta. O Bambu é inadmissível ser titular do Vila, o Yuri também. Então, é preocupante sim, a gente precisa de peças sim, porque eu acho que a gente precisa de um volante de camisa 5 mesmo, mas um cara bom, que pelo menos a bola no pé não queime. E o Dudu, para mim, ontem foi consistente, não errou passe bobo, desarmou mais que tudo. O Figueira praticamente não existiu, se não faz o gol estava sendo crucificado. E isso foi muito a polivalência do Dudu, que correu muito no meio campo e deu pra ver no final do jogo que ele tava bem cansado já. O Bambu, cara, eu nem sei por que ele é titular, velho, de verdade. Porque, na verdade eu sei, né? Porque o Márcio começou a jogar com esses 3 volantes aí. Ridículo, nossa, mano. Ainda bem que ele saiu, mas não tem nem como, igual eu falei, não tem nem como jogar bomba na mão do Igor, porque ele não teve nem tempo pra treinar, não teve tempo pra mexer no time. Ele usou a base do Márcio e tentou colocar o dedo dele, né, aqui nas alterações. Mas o Bambu é inadmissível ele ser titular do Vila. O quiser jogar com o Arthur, joga no 4-4-2, que joga com 2 volantes e 2 meia, que é o Alan e o Arthur.
ou o João Pedro e o Arthur agora, depois desse negócio do Alan. Mas o Bambu não tem como ser, velho, porque o Dudu, ele tá fazendo o papel do Yuri praticamente, ele tá desarmando. O Yuri tinha que fazer isso, mas você vê que o Dudu, ele desarma a bola pra caralho. O Dudu você não pode criticar nele. Só que aí falta o Pablo, né? Falta o Pablo, que o Dudu desarmava e dava pro Pablo. Aí o Pablo fazia o quê? Completava a jogada, dava os passes, infiltrava a bola, que era a coisa mais difícil. E o Dudu, ele é bom pra desarmar, ele é bom no combate, ele faz a falta quando for preciso. Ele é um cara muito consistente, mas infelizmente na hora do passe talvez não é a melhor coisa dele. Tanto que quando ele jogou de 10 aqui no Vila, naquele delírio coletivo dele jogar de 10, não conseguiu fazer nada. Então, falta um Pablo pro Dudu. Tem que achar um novo Pablo pro menino Dudu. Caminhando pelo nosso meio campo ainda, vamos para as duas peças um pouco mais ofensivas, né? Arthur Rezende e Alan Mineiro. Começando pelo Arthur, para mim, mais um jogo muito bom do Arthur. Assim, não foi brilhante, não apareceu tanto com assistência, com chute em gol, finalização. Mas é um cara que eu vejo que ele busca muito o jogo para ele, né? Ele não se omite, ele não se esconde do jogo. Ele sempre se movimenta, buscando ali dar opção de passe, pega muito na bola, clareou muita jogada. Para mim é um cara que, num time bem treinado, né, e bem ajustado ali, bem entrosado, vai nos ajudar muito ainda. E o Alan Mineiro, cara, a gente vai chegar lá na parte, para mim, uma atitude horrorosa, tenebrosa. E, cara, para mim, só fez aquilo lá para pagar mais uma atuação muito abaixo, né? Não tinha feito absolutamente nada. Totalmente encaixado na marcação dos moleques do Goiás. Não apareceu. A bola parada também não encaixou. E aí, acho que para ter um momento dele no jogo, acabou cometendo aquela atitude infantil. Mas o que vocês pensam a respeito ali, primeiro do Arthur Rezende, como é que foi o jogo dele, questão de movimentação, de aparecer no jogo, e também do camisa 10, Alan Mineiro. O Arthur é aquele jogador que não joga pra torcida, né? É um jogador bem tático, que dita o ritmo do jogo, faz muito bem a transição defesa-ataque. E foi outra partida ok, jogou melhor, sim, contra o Jaraguá e contra a Aparecidense. Ontem fez o básico, não complicou, também não agregou tanto. E estava numa posição que eu acho que ainda não é a dele, sabe? Então acho que quando ele jogar ali de segundo volante, para mim é a posição ideal pro Arthur. Agora o Alan Mineiro, bicho, você falou tudo. Ele cuspiu porque a única coisa que a torcida chama ele de ídolo é porque ele deita, ele pisa no Goiás, zoa o Goiás, e ele fez aquilo para manter meio que esse status. A gente repudia, a gente faria a mesma coisa? Faria, mas a gente não é profissional, não ganha isso. A gente tem um coração vilanovense que não tem o profissionalismo. O Alan Mineiro, por mais que ele já tenha se declarado torcedor, ele é falta de respeito, né? A gente não gostaria que fosse contra nós, um jogador do Goiás fazendo isso na bandeirinha do Vila. Então, para mim foi ridículo a atitude, tanto é que ele se arrependeu bem na hora, talvez por jogada de empresário, de advogado do clube, não sei, mas se arrependeu, vai ser punido sim. E uma partida pífia, tirando a falta dele que passou perto, não agregou. Os primeiros 20 minutos do Alan Mineiro, ele não pegou na bola. Os primeiros 20 minutos de jogo, vocês podem assistir. Ele não trisca na bola, então é muito pouco para um cara que é considerado o craque do time, entendeu? Então tem que aparecer mais em jogos difíceis, como é um clássico. Cara, do Arthur, ele tá fazendo o que eu meio que eu esperava dele, até porque ele tá meio gordito ainda, tá um pouco sem ritmo. É um cara que vai agregar muito ainda, igual eu penso do Carleto, que nem entrou, eu acho, mas que é um cara que vai agregar muito. Eu espero muito do Arthur ainda. Eu vejo ele na mão de um bom treinador, eu vejo um jogador bem, um jogador que vai agregar. Porque ele não é um jogador pra torcida, igual o Luiz falou, é um jogador que ele dita o ritmo do jogo e é um cara que a gente precisa. É um cara que a gente não tem no Vila. Porque apesar do Alan, às vezes ele ditar o jogo, às vezes a maioria dos passos sair do pé dele. Só que quando o Alan não quer jogar, velho, é isso. E eu falei ontem num grupo que, tipo, o Vila é muito dependente do Alan. Quando o Alan não vai bem, é muito difícil o Vila ir bem. O Vila foi bem ano passado sem o Alan porque tinha o Pablo. Não que o Pablo faça a mesma função, mas deu conta de fazer. É parecido e ajudou muito o time. Mas você vê nas últimas partidas, quando o Alan Mineiro não resolveu, ninguém conseguiu resolver. O Vila foi muito dependente do Alan nos últimos jogos. E foi nesse também, só que os moleques conseguiu eliminar o Alan do jogo. O Alan não conseguiu fazer quase nada. Então tem que parar com essa dependência do Alan
conseguir jogar sem o Alan, que agora vai ser mais que necessário, esse negócio de jogar sem ele. E a atitude dele, velho, como jogador, foi totalmente ridículo, infantil. Ele pode ter feito com coração, pode ter feito por marketing, pode ter feito por mídia, né? Mas não sei o que ele pensou, se isso ia repercutir bem, mas... Não sei o que passou na cabeça dele na hora. Se ele quis chamar atenção, se ele quis comprar torcedor pro lado dele, já que ele não jogou porra nenhuma. Não sei o que ele fez, mas sei que ele não prejudicou só ele, como prejudicou o Vila. Pode prejudicar o Vila, né? Se ele pegar uma punição, ficar fora de campo, que vai ser o que vai acontecer, todo mundo acha isso. Então, ele fez uma coisa que a gente faria até pior, né, na verdade. E aí eu vi alguns comparando, meu Brunão, ele tirou aquela foto simbolizando que tava mijando no escudo do Goiás. Mas, porra, o Brunão, ele tinha o quê naquela época? Nem 18 anos, eu acho. O Alan Mineiro já é um cara experiente, ele mesmo falou que já é um cara velho, que não podia ter feito aquilo. Então eu não sei o que passa na cabeça dele, não. Mas na minha passou muito ódio. Queria matar aquela... Nossa senhora, que ódio. E pior de tudo é o povo aplaudindo aquilo, velho. Eu não dei conta, não, mano. O povo falando, nossa, meu ídolo, renova, aumenta o salário. Vai pro inferno. No calor do momento ali, na emoção, a gente acaba de, né, perder um clássico, erro de arbitragem e tal. Os nervos, né, a flor da pele, então todo mundo acaba achando, correto, tal, eles fazem pior. Mas a gente não deve seguir pelo exemplo do errado, né, do pior. A gente tem que dar exemplo, cara, de coisas boas. Por exemplo, eu volto no próprio Alan Mineiro, né, um clássico que ele resolveu dentro do Serra Dourada e depois foi na Câmara, eu sou o rei do clássico, o Goiânia tem um rei, ótimo, velho, ganhou, provocou ali na boa. Agora, pô, você perde o clássico, o cara toma uma atitude daquela, a derrota ela fica muito mais vergonhosa. E depois fala, os caras na rede social deitou no Vila, fez as publicações. Normal. Se acontece do outro lado, a gente também iria fazer. O torcedor tem que também ter essa cabeça, tipo, racionalmente pensando. Fala, pô, se fosse do outro lado, se fosse uma situação adversa, entendeu? Então, atitude totalmente feliz. Vai pegar um gancho grande, porque todos os artigos da justiça aí, o pessoal tá denunciando ele, até na justiça comum, que eu acho que nem pode, porque foi algo acontecido dentro da partida. Infelizmente, ou felizmente, não sei, o ladrão do Tomás não viu, porque se vê, eu acho que cabe até expulsão também. Eu acho que caberia, porque ele coloca na súmula que não viu, então não sei. Mas vamos ver, né? O que vai acontecer. E é uma coisa que a gente falou muito, né? Pela manhã, depois do sangue dar aquela estirada, foi uma atitude tão infeliz que sobre o jogo só repercute isso, né? Sobre os erros de arbitragem, as polêmicas dos pênaltis, o lance do Pedro Júnior ali com o Fábio Santos, ou era com o Heron, não sei. O próprio lance com o Alan Mineiro atropelado dentro da área depois do cruzamento do Bambu. Ninguém fala disso. Ninguém fala dos possíveis pênaltis pro Vila, que aliás eu acho que esses dois aí que eu citei foram os únicos que poderiam ser marcáveis. Mas todo mundo fala da atitude infeliz do Alan Mineiro. Então além do cara perder o jogo, tomou uma atitude infeliz dessa, ainda atrapalhou o time, porque ninguém fala que o time poderia ter sido prejudicado, só fala da atitude infeliz dele. Não, então, fora a vergonha que ele passou, né? Tendo que fazer vídeo igual o Peba lá quando xinga a polícia. Pedindo desculpa todo envergonhado, cabeça baixa. Nossa, que coisa ridícula. Ele não precisava passar por aquilo, saca? Ele tirou totalmente o foco das coisas, velho. Tirou totalmente o foco do jogo em si. Você vai ver as publicações do jogo, é só sobre o Alan Mineiro cuspindo a bandeira. Às vezes nem tem lá, Goiás vence clássico, às vezes tá só lá, jogador do Vila cospe na bandeira do adversário. Mano, ridículo, saca? Não tô sendo hipócrita, velho. Se fosse eu lá, mas lógico, uns outros jogadores, não ganho pra estar lá na porra daquele campo. Se fosse eu, tinha botado a fogo, tracado aquela porra no meio do mato. Mas ele é jogador, velho. Então, não dá pra passar pano pro cara, saca? Infelizmente. A gente falou que o Goiás foi muito bem na rede social, né? Que publicou que aquela zoeirinha deles lá, que convocou o STJD, parecia que quero mandar de prisão para o Alan Mineiro o vídeo. Mas esse foi bem. Eu achei o Vila muito bem na nota oficial também, que puxou pro lado da arbitragem. Algo foi certo, porque tirando os pênaltis, que para mim é escancarado, muita invertida que foi enervando, né? Inverteu muita falta que enerva muito os jogadores, querendo ou não. Então, Alan fez aqui de cabeça quente, vai ser punidaço, a gente não se orgulha, mas faria. Aí, parabenizar também o Vila pela nota oficial, que é inadmissível. Eduardo Tomás não pode apitar mais nenhum jogo do Vila, para passar nem perto
de apitar um jogo com a camisa do Vila, né? Um jogo do Vila, porque foi vergonhoso demais. E o último clássico que a gente ganhou foi um Juiz de Fora, né? Coincidência ou não, a gente atropelou quando chamou o Daron pra apitar esse clássico. Então, só esse alento aí pra FGF. Não, e tipo, por que não tem o VAR, pelo menos nos clássicos? Só nos clássicos, eu queria só nos clássicos, não precisa ter VAR em Vila e Porá, Vila e Jacuipense, Vila e Jataiense, né? Como é que é o nome daquele time que subiu, velho? Jataiense, né, velho? É Jataiense? Tô totalmente voado hoje. Não precisa de VAR num jogo desse, velho. Que é uma várzea. Mas agora, porra, Vila e Goiás, Vila e Atlético não ter VAR, mano, é ridículo não ter VAR nisso. Igual se tivesse, né? Anapolina e Anápolis no estádio. Tem que ter VAR também, é um clássico pesado no interior, acho que é o maior clássico do interior, se eu não me engano. Então tem que ter, saca? Pelo menos nos clássicos. Porque não é um bagulho que fica caro, velho. Vai ficar muito mais caro agora essa porra, que vai ter que banir o Eduardo Tomás dos jogos do Vila, vai ter que correr atrás de tudo isso, sendo que um VAR talvez resolveria tudo isso. Eu vi até publicação foi do Humberto, no Twitter. Ele comentando que a Série B, se não fosse a pandemia, era pra ter VAR. Eu acho a ideia muito massa, mas como não vai ter... Meu sonho é ter VAR na Série B, porque, tipo, os times pequenos, querendo ou não que o Vila seja pequeno, mas os times menores que vão jogar contra o Cruzeiro, Botafogo, Vasco, até o próprio Curitiba, vão ser muito prejudicados, velho, porque, querendo ou não, a camisa pesa nesse negócio. Então eu apoiaria pra caralho um VAR na Série B também aí, destoando um pouco do assunto, que eu já tô... A gente, né, você falou que a gente usa muito o Twitter. E assim que a federação no início da semana confirmou o Eduardo Tomás que seria o árbitro do clássico, né? Muita gente na rede social ficou indignado, né? Ah, perdemos e tal, não sei o que, vai meter a mão. Querendo ou não, a gente sabia do histórico do cara, né, mano? Pô, o cara na Copa Verde, ele deu um gol com a bola quicou, porra, quase 2 metros fora da linha. Tá, que o Bandeira poderia estar auxiliado e tal, tudinho. Mas aí se você for pegar ali um dossiê de erros do Eduardo Tomás, não é só aqui no futebol goiano. É futebol nacional, cara. Errou na Copa Verde. O Flamengo já protocolou coisas na arbitragem que não aceita mais ele apitando o jogo. Já errou, parece, contra o Cruzeiro ou contra o América na própria Série B também. O Lisca ficou puto, foi na coletiva. Então, assim, a gente vê que às vezes também não é nem mau caratismo, é ruindade também. Acho que no âmbito do futebol goiano a gente traz para o mau caratismo, porque sempre erra para um lado só. Então fica muito esquisito esse tipo de coisa, sabe? E igual o Luiz falou, quando traz um árbitro de fora, o cara que é neutro, porra, você tem ali 3 lances ali de possíveis pênaltis. O cara que é neutro, bicho, ele não vai olhar se a camisa é verde, se é o Goiás, se é o Vila que tá na Série B, o cara vai marcar ali o que tem que ser marcado, lógico. Não dá ali a condição de tipo assim, ah, beleza, foi pênalti, marcou, o Vila faria o gol. Poderia bater, poderia errar, mas pelo menos a regra estaria sendo cumprida, né? E não é coisa assim de um lance, fala, pô, esse lance aqui é duvidoso e tal, não tem câmera. O lance do Pedro Júnior pra mim e o do Alan Mineiro são muito claros, véio. Muito claros ali, tanto pro árbitro como pro Bandeira. O Pedro Júnior, beleza, até na hora que ele dá o corte, parece que ele dá uma escorregada e tal, mas tem o braço do Heron, do Fábio Santos, que impede ele de ir na bola. E o Alan Mineiro, é lógico, tem aquela carroça, aquela bunda velho imensa. Ele trava a passada para poder bater no gol, acho que é o David Duarte, tromba naquela imensa lá e ele cai. Então, assim, atrapalhou o cara a bater na bola. Não tem porquê. Então fica muito complicado você jogar um campeonato contra 12. A regra do futebol mudou de 99 para 2021, né? Porque o que é falta em 99 não foi falta em 2021. Porque o lance do Pedro Júnior é idêntico ao lance do Anderson naquele 5x3. É um lance idêntico, saca? Ele errou contra esse negócio do Manaus e Paysandu. Adiou um jogo do Goiás, porque falando que estava preservando as integridades físicas dos atletas. O cara não pode jogar na chuva mais. É os de açúcar, os filhos da puta. Não tem jeito, velho. Como é que pode, mano? Por mim, o Vila abandonar a Goiânia, jogar lá o campeonato lá do Amazonas. Vai pro inferno. Nossa. Eu vi um lance hoje, Goianese e Goiás, apitado pelo Eduardo Tomás, com o próprio Michael. Dribla o Arley e o Arley vai certinho no tornozelo. Não, é o Wendel Lira, não. É o Wendel Lira. Vai certinho no tornozelo e nada acontece. E o Vila, mano, eu entendo de futebol assim certinho, que eu me recordo, 2007 pra cá, eu me recordo muito dos lances. Eu lembro de um gol de mão que foi validado contra o Vila, que tirou o Vila de uma final de Campeonato Goiano. Então, desde lá de trás, esses trem que acontece. E que rebaixou o Vila, né? Porque o Vila não entrou em campo. WO. Nossa,
Teve esse episódio da WO também, que rebaixou, então é muito ridículo, saca, a federação. É muito assalto. De 2000 pra cá, a gente pode enumerar quantas vezes a gente tá assaltando esse campeonato goiano. Tem que contratar os caras, os juízes de terrão. Aí os caras vão dar falta nunca, porque terrão não tem essas porra não. Aí vai ser os clássicos raiz mesmo, igual aquele vídeo que o povo tava mandando. 1900 e bolinha, o cara dá uma entrada na canela de carrinho. Porra nenhuma, sai com o jogo. Vai tomar no cu, seu filho. Mas nem pode ser árbitro de terrão, Bruno, porque esses moleques do Goiás tudo tá jogando terrão, conhece esses árbitros tudo. Tem que ser Tem isso acima. também, né? Se não é o terrão, ele tá jogando lá no Goiânia Society. Direto vejo alguns. Voltando pro foco aqui, vamos, depois de todo o desabafo, vamos lá pro setor de ataque. A dupla de ataque que o Vila iniciou, Thiaguinho e Pedro Júnior. Começando as análises, né? Já até falei antes. Thiaguinho, cara, é aquele típico ponta rápido e burro. Ou ele pensa ou ele corre. E ele resolveu correr. A bola tá vindo e ele tá correndo. Foda-se o que tá acontecendo. Pra mim é muito pouco. Acho que o Vila precisa de um ponta que tenha um pouco mais de calma, com a bola no pé, que tenta uma jogada mais de efeito ali, uma aproximação, uma triangulação, 1-2. Trabalhar junto com o lateral. E eu acho que talvez esse jogador pode ser o Kelvin, né? A gente espera que ele consiga fazer essa função aí. Lógico que não tá bem, né, na carreira nos últimos anos, mas é uma aposta. Vem com um contrato de produtividade. Tecnicamente já mostrou que é muito melhor, né? Porque o Thiaguinho, isso daí nem precisa falar. Então pode ser que se encaixe aí nessa função. E o Pedro Júnior, cara, o Pedro Júnior, eu não gosto dele como 9. Pra mim ele fica muito enxotado ali no meio dos zagueiros. Você vê que quando ele sai pra jogar, tanto de um lado como do outro, quando ele dá uma recuada ali, trabalha um pouco mais ali próximo do camisa 10, as coisas acontecem. Só que aí quando ele sai, ninguém entra, né? Fica aquele buraco ali. Então acho que não é o ataque ideal que a gente precisa. Lógico que a gente tem o Enan que tá machucado, a gente vai chegar nas reservas que, meu Deus do céu. Mas o que vocês pensaram principalmente ali da atuação do Thiaguinho ali pelas pontas, correndo igual um louco, sem rumo, sem documento, e o Pedro Júnior como camisa 9? O Thiaguinho ele fez o nome do lateral do Goiás. Não ganhou uma dele. Achei muito fraco. Contra o Jaraguá tinha gostado dele na primeira rodada. Segunda rodada não consegui assistir o jogo total. Meu tio que me passou o resumão falou que o Thiago não foi lá essas coisas. E no clássico não conseguiu, né? Ir para jogar individual, o Formiga atacou muito mais lá no lado esquerdo que o próprio Thiaguinho. E o Pedro Júnior, a gente vê que ele é incomodado de jogar de centroavante. Ele tem muito poder de criar uma jogada e ele dentro da área ele não cria. Tanto é que toda hora ele tava saindo, toda hora ele lá pro lado direito, lá tabelar com o Celcinho, fazer triangulação com o Alan Mineiro, com o Dudu. Então a gente vê que ele tá incomodado. Minha esperança, pra mim ficar, pra ativar de vez o modo iludido pra temporada 2021, é que Kelvin, Pedro Júnior e Enan se encaixem, joguem por música. Então a minha esperança é essa, principalmente o Pedro Júnior e Enan, que é dois jogadores que a gente sabe que sabe fazer gol. Se os dois encaixar, a gente vai estar muito bem servido ali no setor ofensivo. Do Thiaguinho, cara, quando a presidência eu achei ele até bem, ele deu um chute ofensivo, um chute colocado, passou perto do gol e tal. Mas contra o Goiás, eu vi ele só correndo mesmo, não consegui ver ele fazer outra coisa não. Ele só conseguia correr e ainda perder na corrida. Ele ainda perdia na corrida pro zagueiro / lateral do Goiás. Eu não entendi não, a única coisa que ele tava fazendo no jogo era correr. E ainda conseguia perder nisso. Aí na hora que eu vi aquilo, eu falei, não, pelo amor de Deus. Tanto que nosso chute ofensivo foi o do Formiga, que bateu no travessão. Que nosso ponto não conseguiu fazer. Aí eu tô até brincando nos grupos, falando que a gente não pode ser o centro de reabilitação pro Pedro Júnior, mas é porque ele tá jogando de 9, né? Ele não é um camisa 9. Nosso camisa 9 todo mundo sabe que é o Enan. E o reserva é o Marcos Paulo / Frontini. E o Frontini, não sei o que ele tá fazendo mais, que ele tá só lá no banco. Só ocupando o banco, porque ninguém nunca coloca ele. Já mudou o treinador e os caras não colocam ele. E o Marcos Paulo, todo mundo sabe da sua deficiência técnica. Que ele é só brigador mesmo, que se depender dele pra fazer golaço, meter gol de qualquer jeito, ele não vai fazer. Que ele é só brigador pra segurar a bola na frente. Então a minha esperança tá total no Enan e Pedro Júnior junto. Do Kelvin eu nem falo tanto, porque eu não lembro de momentos do Kelvin, eu nunca não fui muito acompanhar a carreira dele. Mas todo mundo fala que
tem os seus lampejos e que o Vila pode ser uma boa esperança para ele, né? Porque ele tá encostado tem um tempo e agora ele tá tendo uma nova oportunidade. Então eu espero que ele abrace a oportunidade. Porque querendo ou não, velho, olha o nome do nosso ataque. Kelvin, Pedro Júnior e Enan. Senão na ponta do papel aí é um ataque de Série B para mais. Eu acho, né? Então, vamos depositar nossas esperanças. Mas esse ataque que jogou contra o Goiás, Pedro Júnior de 9 não ofende, não consegue fazer nada, não consegue criar, não consegue nem finalizar direito. E o Thiaguinho nessa correria doida dele aí, não agregou em nada também. O menino estourou, então vamos tomar uma. As negas já tá chegando, os paredões já tão tocando. Tá tudo galhado, tá toda o meu celular vriba. Eu falo, que é isso? Nega chegando. Nega chegando. Toda o meu celular vriba. Nega chegando. Toda o meu celular vriba. Voltamos com o bloco 2 do VilaCast. Nesse bloco vamos falar sobre as alterações que o técnico Igor Magalhães tentou fazer ali no Clássico, tentando mudar a perspectiva de jogo e correndo atrás do empate. Acho que não dá para falar muita coisa, né? Porque nenhuma das alterações assim que entrou conseguiu mudar o cenário da partida. Entraram em campo pelo Vila no segundo tempo João Pedro, Marcos Paulo e no finalzinho ali o Frontini, só para poder falar quem entrou, né? O João Pedro já entrou, acho que depois dos 40 minutos, né? Tentando ali uma movimentação, mas jogando muito bola na área. Lógico que a gente sabia que tinha o Marcos Paulo lá e depois acabou entrando o Frontini. O Marcos Paulo, até o Bruno já falou antes aí, é um cara que é esforçado e tem vontade, mas eu também tenho vontade de pegar altas mulheres, só também fico na vontade. E é isso, cara. Não tem muito o que dizer, sabe? No começo, quando ele voltou, acho que no primeiro ou foi no segundo jogo, ele foi bem. Agora o Marcos Paulo, mano, não dá, mano, nem pra aspirantes, mano. Não dá, porque não é jogador, mano. Vamos puxar na primeira rodada lá contra o Jaraguá, que acho que foi o Thiaguinho, fez uma jogadinha de fundo, rolou pra trás. Ele não deu conta de finalizar, gol que todo centroavante faria facilmente. Não deu conta de finalizar e ainda, pra piorar, se alguma coisa a gente pode conectar o Igor, que colocou o Marcos Paulo de ponta ainda. Então, dificultou bastante. Agora o João Pedro entrou na posição dele, buscou a jogada, não conseguiu produzir nada. Mas é um cara que a gente tem esperança, querendo ou não, a nossa principal promessa. Tomara que não seja uma eterna promessa, né? Mas a gente tem a esperança dele conseguir fazer algo. O Wagner Lopes é um cara que gosta de jogar no futebol ofensivo, ele vai ter peças melhores do que a gente está tendo até agora, então acho que ele dá conta de fazer o João Pedro jogar. É um cara que também sabe trabalhar com a base muito bem. A esperança é essa, ele vai ter sequência de jogo agora, vai ter um treinador bom, vai ter jogadores bons do lado dele. Então a esperança é o João Pedro despontar, que se não for nessa temporada já pode virar a eterna promessa. Eu falei do Marcos Paulo aí, mas eu vou lembrar dele na base. O moleque era artilheiro, né? Ele, quando saiu do Vila, antes de sair, na verdade, porque ele saiu por causa de problemas extracampo. Mas antes de sair, ele era cotado para ir pro Santos, para ir para atacante do Santos, na base do Santos. É possível que eles aprenderam a fazer gol, a base aqui do estado é muito fácil meter gol, porque o cara era artilheiro por onde passou na base. Aí beleza, ele vem, e o titular jogou bem contra o Jaraguá, no Goiânia 2020 ainda, ele até jogou bem lá, contra o Jaraguá, que ele entrou e foi o único que fez alguma coisa no ataque do Vila, aquele jogo que o Vila não jogou. Aí coloca o Frontini. Não sei o que dizer. O cara é ídolo e tal, mas se ele for, eu acho que ele vai ficar só mais essa temporada, né? Porque se ele for ficar até o Vila ser campeão, tá difícil. Campeão estadual. Porque senão nós vamos ficar com ele a vida inteira. E o João Pedro, cara, eu boto totalmente minhas fichas nele. É um cara que jogou pra caralho no Aspirantes. Ele e o Anderson, né? Que foi o destaque do Aspirantes. Só que o Anderson saiu. Diz que eu não entendo. Traz o Marcos Paulo de volta e manda o Anderson pra outro time. Mas tudo bem. O Marcos Paulo deve ser alguma dívida pra quitar. O João Pedro, cara, ele tem uma qualidade técnica absurda, só que com o Márcio Fernandes ele tava jogando de ponta, uma coisa que eu sempre critiquei muito o Márcio Fernandes, colocar ele de ponta, que era horrível, ridículo de ver ele de ponta, porque ele não consegue jogar de ponta. Mas quando ele entra no meio, como ele entrou no jogo do Clássico, dá pra ver o que ele dá conta de fazer, que ele tem uma qualidade técnica muito boa, ele sabe trabalhar com a bola, tem uns lançamentos muito bons que ele faz, sabe enfiar a bola bem. Então eu tenho totalmente uma esperança gigante nele. É o único.
Além do Matheus Porto, que tá no Goiânia, no Volta, meu filho. Anápolis. Volta, dá tempo, Vila, dá tempo. Volta o Matheus Porto. Por que você manda o Matheus Porto pro Grêmio Anápolis e fica com o Thiaguinho, Vila? Me ajuda a te ajudar. Não, as coisas que a gente não entende, né? Por que acontece. O Matheus Porto vai pro Grêmio Anápolis, aí chega o Thiaguinho. O Anderson vai pro Corinthians, aí chega o Marcos Paulo. Parece que é pra dificultar a tarefa, não tem lógica. O Marcos Paulo eu também tô nessa própria análise aí do Bruno. Acho que deve ser dívida, porque não tem outra explicação, não. Não tem. Durante essa semana, né? Acho que mais precisamente, acho que hoje de manhã ou ontem à noite, o Vila divulgou nas suas redes sociais um pequeno vídeo do nosso novo treinador, Wagner Lopes. Ele chega essa semana para poder trabalhar, conhecer o elenco, começar a dar uma nova cara, né, para esse time do Vila. A gente vê que o time do Vila tem uma certa qualidade, lógico que precisam ser corrigidos alguns detalhes, alguns defeitos que ainda acontecem nos jogos. O Vila, a próxima partida agora somente no outro final de semana, jogo em casa contra o Iporá pelo Campeonato Goiano. Então o Vila não joga no meio de semana pela Copa do Brasil. Vai ter tempo para trabalhar. A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, se vai ter o julgamento do Alain Mineiro. Mas voltamos a jogar em casa e precisamos voltar a vencer, né? Voltar a vencer para também já embolar de vez esse Campeonato Goiano. Mas como que fica essa projeção, esse trabalho do Wagner Lopes? Eu acho que 90% do torcedor colorado está confiante, né? É um cara que tem experiência na Série B, teve sucesso aqui no futebol goiano, né? Sabe da força da camisa do Vila, do peso da torcida que tem, do quanto a gente cobra. Então, a gente pode depositar esperanças, né, no novo trabalho, no novo treinador. E um cara de mais peso, né? Acho que a gente falou aqui nos nossos episódios que o Márcio não era o cara da Série B, não era o cara que a gente poderia depositar esperança numa Copa do Brasil. E o Wagner chega para mudar todo esse cenário, né? Como que fica para vocês ali o torcedor ali, o coração do torcedor vilanovense? Acho que a gente pode realmente acreditar que ele pode, mesmo com essas peças aí, dar uma cara nova para esse time e fazer o Vila jogar mais? Mano, o Wagner Lopes, além de conhecer a Série B, ser um cara vitorioso aqui no futebol goiano, ele tem um futebol que me agrada particularmente. É um cara que explora muito bem. Ele vai fazer o time ser aberto. Então, eu lembro de uma campanha dele que ele chegou a tomar muitos gols, acho pelo Atlético mesmo, mas fazer muitos gols. Então, ele tem jogadores para fazer gol no Vila, tem jogadores para criar jogadas e tem uma zaga que se armar certinho fica muito sólida. Então, acho que tem tudo para dar certo, a gente torce para isso. A gente fica sempre pé atrás porque é o Vila, o universo tem algumas coisas que só acontece com o Vila, mas torcer para o time encaixar, como a gente acertou contratar o Márcio Fernandes porque ele conhecia a Série C, a gente traz um cara que já conquistou algo na Série B, já conquistou acesso, já bateu na trave, não lembro de uma campanha dele assim que ele quase rebaixou o time. Então é uma esperança muito boa, além do treinador a gente tem peças muito boas, Enan para jogar, tem o Carleto que para mim ajuda muito, tem o Alisson ainda para testar, o Arthur Rezende eu vejo com muito potencial, então com algumas peças fundamentais ali para o time titular, eu acho que a gente vai bem na mão do Wagner Lopes, é o que a gente torce e tem que acontecer, né? Eu sempre falei que o Márcio Fernandes não dava mais desde o final da Série C, eu sempre comentei, falei que ele já passou por aqui, né? Ganhou a Série C 2015, aí foi jogar o Goianão, não deu conta, até pediu pra sair, que tinha proposta melhor. Aí teve atrito durante a semana aí também, mas não vem ao caso. Mas, cara, tô dando total esperanças no Wagner, porque ele é um cara experiente, sabe trabalhar com a base, que é uma coisa que o Vila tem muito pra trabalhar. Tem os moleques que são os volantes, tem o próprio João Pedro, tem os outros meninos que não tiveram tanto destaque, mas pode dar um fruto bom. Tem o Carleto pra estrear, estrear não, né, pra dar sequência, tem o Enan voltando, tem o Alisson Maia na zaga. Então eu tô botando muita fé nele e é uma coisa que o Vila precisa, cara, de um dedo de um treinador. De um treinador que saiba impor seu estilo de jogo e que o estilo de jogo dele seja ofensivo, porque o Vila não dá pra jogar como um time de covarde igual jogou contra a Presidência. Não no Goiano, o Vila não pode ser covarde no Goiano. O time que era, né, o segundo maior campeão não pode jogar pau a pau contra a Presidência. O Vila tem que entrar pra destruir a Presidência, pra destruir o Jaraguá, pra destruir os outros times. Então, tô botando fé no novo treinador, que ele vai
que ele possa encaixar as peças, que ele vai ter tempo agora, vai ter muito jogo para testar. Ele só não pode testar muito no jogo da Copa do Brasil, né? Porque a gente precisa muito desse dinheiro. Mas tirando isso, tô botando fé nele. Sem mais delongas, é isso, né? Vila que segue, Eduardo Tomás vai pro raio que o parta, Alan Mineiro jogue bola e Wagner Love, bom trabalho, que o senhor tenha sucesso. Volte e faça o Vila, né? Voltar a ter um bom futebol. Mais alguma coisa, mais algum desabafo a dizer nesse episódio de hoje? Sigam a gente nas redes sociais, @VilaCast, tá, galera? Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. É só isso mesmo, Christian Lagoa e um dos meus mais sinceros. É isso. Vila! Eu ia puxar, né? Ia sim, ia sim. Ia, lógico que ia. Bruno. Agora Você acha que ele o ia cara puxar, quer Bruno? entender agora O cara que tá eu ia fazer. dormindo. O cara tá dormindo. Não, eu já falei umas 2 vezes. Eu encerro os debates, depois eu puxo o merchan. Mas o Luiz não aprendeu. Porra de É novo, debate, né? É novo. pô. Chegou no podcast ontem. Galera, vai aprender, é novato. Vou bater minha mão na orelha daqueles moleques de Goiás. Ô, mano, que ódio que eu tô. É isso. Chefe, Eduardo Tomás, vai pro inferno, Márcio Fernandes, Alan Mineiro. E é isso. Siga nós e tamo junto, porque semana que vem tem um podcast especial, com atrações especiais. É verdade. Novidades para vocês que nos escutam aí. Ficar atento às nossas redes sociais. Essa semana a gente gravou com o Adalberto. Teve muita visualização no YouTube. Muita gente, né? Sentindo a falta aí do nosso ex-capítulo. Um cara, gente, boníssima. Resenha demais. Então, vai ter mais novidade para vocês. Então, fiquem atentos aí que o VilaCast tá trabalhando, viu? Se tem alguém que tá trabalhando aí, é a galera do VilaCast aí. Muito obrigado a todos que nos escutam. Até a próxima oportunidade. Vila que segue. Vamos ver se esse time aí consegue firmar no campeonato, consegue uma sequência de vitória, porque é igual a gente sempre fala no quesito campeonato goiano. Já passou da hora do Vila ganhar um Goianão. Mesmo jogando contra 10, 11, 12, arbitragem, diretoria, STJD e o caralho 4. Vai dar certo, é nóis. Valeu, Vila! Vila!